Então, agora está aí Zettel, a Igreja da Lagoinha, que a gente sabe que tem o Clava Forte Bank, que tem aí operações com... claro que tem ligação com o Banco Master, afinal de contas, o Zettel é cunhado do Vorcaro, e era ali um dos seus assistentes de ordem também, né? Responsável ali também por repasse de pagamentos e tudo mais. Ai, bom, olha, eu vou te falar, viu? Até me cansa. Deixa eu agradecer o povo aqui, agradecer a Márcia Feliciano, que também falou, vamos pingar, gente, bora lá através do Superchat, Super Stickers através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Estamos finalizando o nosso primeiro bloco de live. E aqui também o Lucas Pereira falando, a direita não é uma ideologia, é uma organização criminosa. Nossa, total, em todos os níveis, né? E aqui o Lucas também fala, ligações perigosas estrelando Nicolas Chupetinha Ferreira. E, gente, bora lá, através do Superchat, Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com, tá aqui. A Xanda também já tá dando um toque aqui no chat. Então, enquanto a gente vai conversando, a gente vai dançando e rodando. E aí, só para você se deleitar, antes da gente falar das joias sauditas, eu vou colocar um videozinho para você aqui. Você vai gostar. Vai gostar. Ou não, né? Vai gostar ou não. No caso, é que o meu gosto é peculiar, mas acho que só aqui. Flávio Bolsonaro revelou sua chapa dos sonhos. Ciro Nogueira de vice. Sim. Ah, não! Vamos ver esse lindo aqui. Vamos lá, deixa eu ver se está certinho, tá? Essa é a chapa dos sonhos, né? E quem seria vice? Hoje, assim, o que eu ouço falar é que o Ciro Nogueira, né, já publicamente manifestou essa vontade. Né, com relação à vice, que eu saiba que está ali, que já levantou o dedo, e eu acho que tem todas as credenciais para ser o Ciro, né, essa é uma decisão que está muito mais na frente, né? Aí depende da composição partidária, depende do perfil que a gente está buscando. Agora, o perfil do Ciro é um bom perfil. É nordestino, é de um partido grande e forte, tem ali a lealdade, né, que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério dele, foi ministro do presidente Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, é um nome que está, hoje é o nome que está colocado. Essa é a chapa do sonho, né? E quem seria? Essa é a chapa dos sonhos. Gente, vou até deixar na tela para você comentar. Sabe o que eu amo? Os bolsonaros, eles ainda acham que eles são muito relevantes na política brasileira. Eles podem até ser relevantes dentro da bolha dos apoiadores e dos eleitores. Agora, dentro da política brasileira, eles estão mais queimados que qualquer coisa. Aí ontem eu vi um vídeo do Eduardo Bolsonaro, que também, se Flávio Bolsonaro está queimado, o Eduardo, assim, ele já virou um carvão faz muito tempo. E aí o Eduardo resolveu fazer um vídeo falando sobre o Jatinho e o Nicolas. E aí ele se embanana todo, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que Nicolas Ferreira está pensando ao assistir esse vídeo? O Eduardo Bolsonaro só caga na imagem do Nicolas, era melhor ele ter ficado quieto. Agora, vendo esse vídeo do Flávio, eu fico pensando de novo, o que será que Ciro Nogueira está pensando quando o Flávio Bolsonaro diz um negócio... Olha, cara, é muita queimação de filme. Se eles estão tentando realmente angariar apoios políticos para 2026, eles precisam ficar quietos, que a cada momento eles pioram a imagem de todos os aliados e pretensos aliados deles, tá, gente? Mas eu acho que quem se supera deles ainda é o Valdemar da Costa Neto. Eu vou passar aqui para você. Eu peguei esse vídeo do Eduardo, mas o Valdemar da Costa Neto, gente, eu não sei nem o que sentir. Eu fico até, sabe quando você fica incomodada de assistir? Você fica meio com vergonha. Constrangedor. Vamos lá, vamos ver o que o nosso querido aqui tem para dizer. Utilizou jatinho de Vorcaro na eleição. O telhado de vidro do Nicolas. Meus caros, tá errado. Você conhecia o Vorcaro há 2 anos atrás? Mas além disso, a explicação dada pelo Nicolas é de que o jatinho, na verdade, pertencia ao Vorcaro, mas ele nem sabia. E vamos ser sinceros, pode ter acontecido com qualquer um. Eu utilizei um avião particular durante a eleição, tudo custeado pelo PL, bonitinho, dentro da lei, declarado, etc. Mas eu não sei quem é o dono. Inclusive, né, o pessoal do Mato Grosso sabe dessa história, que é comum esse tipo
de aeronave para fazer campanha lá durante a eleição, um estado muito grande, com uma densidade demográfica muito baixa, então as populações são muito espalhadas, né? As cidades são bem distantes umas das outras, e aí é quase que necessário você utilizar esse tipo de equipamento para fazer propaganda eleitoral. E, no meio do caminho, ainda tivemos ali o nosso, não vou falar o nome não, mas quem é no Mato Grosso vai saber, nossa querida autoridade que passou mal, e depois a história ainda rendeu boas risadas. Mas fica aqui o meu apelo para você para não dar munição para o inimigo. Já tem gente querendo acionar a PGR para ir para cima do Nicolas. Não precisamos disso, porque nós agimos pelo certo, mais uma vez. Então fica aqui esse registro para que a gente foque as nossas energias nas pautas que interessam, que são as pautas da liberdade, da anistia e de um Brasil muito mais próspero que só pode vir com sucesso eleitoral. Um abraço, fiquem com Deus. Gente, é nítido que ele não faz a menor ideia do que ele está falando, ele não sabia o que falar, ele simplesmente abriu o celular e falou qualquer coisa, que era só para acenar para o Nicolas que, olha, eu ainda sou seu amigo. Cara, esse vídeo é muito constrangedor e assim, o Nicolas pode ser um monstro, mas ele é inteligente e ele com certeza odiou um vídeo. Achou uma merda. Não, porque o que é interessante é que vai do nada ao lugar algum, né? Porque aí começa com aquela história assim, não, mas qualquer um poderia ter pego um avião desse, mas o Nicolas não sabia quem ele era. E, na verdade, depois que ficou se sabendo quem era Daniel Vorkari, então, pera, então você conhecia ele antes. Você entendeu? Vai aqui, opa, peraí, que eu não estou entendendo qual que é a linha da defesa. Né? Você não sabe para onde vai, para onde o negócio quando vem. Quando você acha que vai surgir um argumento, o argumento se perde e acabou. É o vídeo mais vazio que eu já vi. Senhor. E aí, pra gente poder... Você vê que eu não consigo, é tanta coisa hoje. Já que a gente falou do Valdemar da Costa Neto, eu vou colocar o Valdemar da Costa Neto aqui, pra gente ver, porque... Vamos lá, o que ele falou aqui foi no Globo News. Então, Valdemar da Costa Neto, claramente desesperado com o Bolsomaster, mentiu ao vivo ao afirmar que o número de miseráveis no Brasil aumentou e passou vergonha ao ser desmentido por Flávio Oliveira. Vamos ver. Gente, não, é ele querendo... Uma coisa com a outra. Ai, senhor. Vamos, olha, Valdemar aqui direita chega a 45 senadores nas eleições. Não está indo bem. Está investindo mal o nosso dinheiro, aumentando. Ai, que louca. Gente, peraí. Deixa eu arrumar a telinha. Agora vai. Vai, Brasil aqui. Deixa eu colocar novamente. Vamos lá. Não está indo bem. Está investindo mal o nosso dinheiro, aumentando o número de miseráveis que nós temos no Brasil. É uma pena isso aí. Presidente, Flávio Oliveira falando aqui do Rio. Primeiro, um pequeno ajuste aí. O senhor falou em aumento do número de miseráveis. Não é o que as estatísticas mostram. Inclusive, o Brasil saiu do mapa da fome, né? Quando tinha entrado no governo Jair Bolsonaro. O Brasil, esse governo não está indo bem. Está investindo mal o nosso dinheiro, aumentando o número de miseráveis que nós temos no Brasil. É uma pena isso aí. Bom... E aí já levou, né? Vai querer lacrar, vai querer falar aí nos programas, querer falar de coisa que ele, na verdade, não sabe, apenas para atacar. Mas aqui eu vou, uma última aqui, que o próprio Vorkari teria mensagens obtidas feito críticas de que Bolsonaro é um idiota e critica a postura do ex-presidente sobre o Master. E ele que, na verdade, ele ameaçou todo mundo, né? Ele ameaçou o chefe do restaurante, ameaçou jornalista, e assim falou que ia arrancar os dentes do Lauro Jardim, que já deve aí estar pensando num dentista, né, coitado. Esse daí, olha, eu até brinquei ontem que ele nasceu de novo, depois dessa história, né? Porque imagina, você cobre uma determinada... Ele é colunista do Globo, para quem não conhece... e ele foi extremamente ameaçado pelo Vorkari, inclusive tem vídeo até do Bebiano falando desse tipo de coisa, que era muito comum ser feita por amigos do Bolsonaro, e aí então entender que talvez um desses amigos seja o Daniel Vorkari, inclusive, né? Então,
Vamos lá, vamos ouvir aqui o que o Jornal O Povo falou disso. O jornal Folha de São Paulo revelam que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, chamou Jair Bolsonaro de, abre aspas, idiota, fecha aspas, após uma postagem do ex-presidente em julho de 2024. Na ocasião, Bolsonaro compartilhou uma notícia sobre a demissão de gerentes da Caixa que barraram operações suspeitas com o banco, sugerindo que o sistema agia para favorecer a instituição. Vorcaro reclamou com a namorada que recebeu milhares de mensagens negativas e que Bolsonaro teria postado sem entender que o alvo da denúncia era, na verdade, o seu próprio banco. Nos diálogos, o banqueiro menciona que o senador Ciro Nogueira chegou a ligar sobre o episódio, mas não conseguiu fazer com que o post fosse removido. Vorcaro afirmou que alguém teria convencido Bolsonaro de que a reportagem prejudicava o PT, o que motivou o compartilhamento por impulso. Em nota, a assessoria de Ciro Nogueira minimizou a proximidade com o empresário, afirmando que o senador mantém diálogos com centenas de pessoas e que está tranquilo em relação às investigações. Para mais informações, acesse o portal Povo. Olha, tá tranquilo com relação às investigações, olha, haja autoestima. Hein? Não, os assessores dele sempre dizem que ele tá tranquilo, mas quando você vai ver o que tá acontecendo em Brasília, ele não parece muito tranquilo, não. Brasília tá pegando fogo com um atestado de relator para não participar da CPMI, com o presidente da Câmara chupando as bolas do Lula. Então, assim, eu acho que eles não estão muito sossegados, não, cara. Bom, e aí, enfim, surgiu essa matéria aqui, né, pra gente ouvir. Enfim, tem muitas coisas, muitos áudios, e áudio não, mensagem com a namorada dele, ele falando de um monte de gente, falando de um monte de ministro. Gente, olha, eu acho que, assim, o programa do Nelson Rubens está ficando no chinelo. Eles não vão ter nem assunto, porque o noticiário político já está suprindo TV Fama, não está precisando de nada, né? E antes de eu liberá-lo, pelo amor de Deus, deixa eu colocar aqui as joias sauditas, gente, que eu prometi para ela que a gente ia falar isso. E, no final das contas, aconteceu tanta coisa nesse meio tempo que a gente nem falou nada. Então, vamos lá. Aqui, colocando para vocês na tela, a PGR arquiva caso das joias sauditas de Jair Bolsonaro. Então, o chefe da PGR, Paulo Gonet, enviou um parecer a Alexandre de Moraes no STF, em que se posiciona pelo arquivamento do caso que investigava o suposto envio de joias e presentes de alto valor recebidos por Jair Bolsonaro no governo passado. Em documento assinado em 4 de março de 2026, a PGR argumenta que a ausência de uma lei clara sobre a propriedade desses bens impede a caracterização do crime de peculato. No parecer de 16 páginas obtido pelo Radar com exclusividade, Gonet destaca que não existe uma lei formal que defina com clareza se presentes recebidos pelo chefe de Estado pertencem à União ou acervo privado do presidente. Não existe normação, por via de lei, em sentido formal, sobre a destinação e a dominialidade de presentes recebidos pelo presidente da República de autoridades estrangeiras. Não há norma de lei que defina com clareza a abrangência imposta pelas exigências da segurança jurídica, o regime que deve ser, né, que é aplicável a esses bens, diz Gonet. E aí, o Gonet meteu um pouco louco, Luísa? O que você acha? Cara, eu sou péssima de direito, tá? Você sabe que eu sempre pergunto para você as coisas que são mais técnicas, assim. Mas, realmente, na minha ignorância de pessoa que não conhece o direito, quando teve essa questão toda das joias sauditas, eu mesma não entendi o que era crime, o que não era, o que ficava com ele, o que não ficava. Realmente, eu achei a legislação um pouco confusa nesse sentido. Agora, que existe legislação, uma legislação até que vasta, existe. O que pode ter acontecido é um problema meu de interpretação, é um problema pessoal de interpretação. Agora, o Gonet fazer uma interpretação dessa de que não há legislação suficiente me pareceu um pouco estranha. Mas também não consigo te dizer qual seria a finalidade dele arquivar, dele pedir o arquivamento dessa investigação. Talvez ele tenha pensado, tipo, bom, já que o Bolsonaro já está preso, já está condenado, já está lá todo esquecido,
vamos deixar isso para lá. Vamos... Então, eu não sei dizer exatamente qual seria a estratégia do Bonet nesse sentido. Então, o que eu acho mais complicado nessa história é que essas joias vieram na mochila do assessor, elas entraram no país sem o pagamento dos devidos impostos. Eu acho que isso é o mais complicado nesse caso aí. Eu até estava dando aqui, enquanto você estava falando, estava dando uma leve pesquisadinha aqui, e assim, foi um presente para o Estado brasileiro, não teria sido um presente pessoal, né? Que foi o que se comentou desde o início. Só que do jeito que ela entrou no país, tinha que ter sido regularizado, então deveria-se pelo menos recolher os devidos impostos para que então eles fiquem com essas joias, entendeu? Acho que isso, para mim, é o que mais complica nessa história. Quer ver? Deixa eu até colocar aqui, ó, TCU decide que joias sauditas não são patrimônio público, falando a mesma coisa, né? A ausência de norma específica aplicada aos presidentes da República, embora não impeça a atuação do tribunal, afasta a possibilidade de expedição, de determinação ampla e generalizada por essa corte. Deixa eu ver aqui, ó. Ele fala, especialmente diante da ausência de caracterização, precisa do conceito de bem de natureza personalíssima, assim como de um valor objetivo para que possa enquadrar o produto como de elevado valor de mercado, destacou o ministro. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O ministro reforçou que não é procedente o argumento de que a norma positivada que permita criar obrigação aos presidentes de incorporação ao patrimônio público de bens e presentes recebidos em cerimônias oficiais. De acordo com a determinação do TCU, tanto as joias recebidas na viagem na Arábia Saudita, quanto um relógio que o presidente Lula recebeu em 2005 do presidente da França, bem como outros adereços, não seriam patrimônios públicos, né? Mas aí é legal a gente relembrar que foi o jeito que as joias entraram no país, e por isso que deu todo esse bafafá. Que entrou, né? Então, simplesmente entrou multada numa mochila. Até o que eu estava tentando encontrar aqui para ler para vocês. Espera aí. Vamos ver se a gente acha também. Eu acho que, na verdade, o problema não é exatamente ser ou não uma peça do Estado, né? O problema é realmente com o CPF do Bolsonaro, que, como qualquer outra pessoa, deveria ter entrado no país e pago o valor do imposto e não foi. Então, talvez não seja algo que deva ser processado pelo STF, mas talvez pela primeira instância, pela Justiça Comum. Não sei, talvez seja algo nesse sentido. Na verdade, né? Peraí, que entrou do nada aqui um vídeo no alto aqui. Mas é exatamente isso. De repente, até pela Justiça Federal, recolhimento de impostos, execução fiscal, algo nesse sentido. Aqui o que se sabe sobre o caso, em outubro de 2021, a Receita apreendeu, né, as joias no aeroporto, que seriam sido dadas de presentes para Michele Bolsonaro. Então, era um colar, anel, relógio e par de brincos, que estavam na mochila de um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Na ocasião, a comitiva brasileira retornava de missão no Oriente Médio. Integrantes do governo Bolsonaro tentaram tirar os itens retidos pela Receita. A gestão solicitou o envio das joias como entrega diplomática para a embaixada da Arábia Saudita. O ex-presidente afirmou que as joias iam para o acervo da presidência e negou a ilegalidade. Então, também teve uma sucessão de erros aqui, né? E a Michele Bolsonaro disse desconhecer o assunto. Eu tenho tudo isso e não estava sabendo. Aí aqui o Bolsonaro falou junto com o Flávio Weingarten. Então, foi uma ótima oportunidade para esclarecer. Eles falaram com a CNN, Bolsonaro falou que todos os procedimentos foram feitos por ofício, que demonstra transparência dos atos praticados, ou seja, deu uma resposta genérica, né? E aqui que o ex-presidente tomou conhecimento das joias em dezembro de 2022, um ano depois da chegada dos presentes ao Brasil, o que foi relatado à PF.
Mas é exatamente assim, com a mudança, a defesa não quis se comprometer e decidiu combinar entre Bolsonaro e Michele, o ex-ajudante e o advogado de Bolsonaro, que todos ficariam em silêncio. Então, essas aqui são as joias aqui, só para a gente ter mais ou menos uma noção do que é. Olha que coisa mais linda isso, gente. 16 milhões tem aqui em joia, ó. Mas assim, eu entendo que pelo menos aí, sendo a questão de não patrimônio público, o problema foi o jeito que as coisas foram feitas, né? A maneira de tocar. Como tudo que eles fazem ou é minimamente ilegal ou é totalmente destrambelhado, sem conhecimento da legislação nenhum, né? Tipo, ou é uma coisa de má fé, ou é burrice mesmo. Eu não descarto essas coisas, pelo menos do feitio do Bolsonaro, pode ter sido burrice mesmo, assim, desconhecimento. Ai, gente, eu espero tudo, sinceramente, assim, a gente ficar achando que sempre é algo de má fé e tal... Não sei, eu acho que nesse caso pode ter sido, sei lá, eu acho essa história das joias muito nebulosa até hoje. Sim, ela é realmente. E aí falou que ia entregar para o patrimônio da presidência, no final das contas não entregou, mas aí colocaram dentro de uma mochila para trazer, entendeu? Então, fica aquela lambança, exatamente o que você falou, fica aquela lambança, a gente não consegue entender se realmente teve má fé, ou se achou que estava tudo certo, ou deixa que eu deixo, né? Ou, vamos ver o que acontece, deixa chegar lá na hora. Eu acho que assim, agora que o inquérito e o processo todo do golpe de Estado ele já está preso, talvez o que a gente precisa se preocupar mais e focar mais é no sentido da pandemia, de tudo que o Bolsonaro fez para matar 700 mil pessoas. Agora, coisa de joia, o inquérito da fake news lá, que está mais indo para o brejo do que qualquer coisa, não sei se a gente precisa ficar gastando tanto tempo e tanta saliva falando sobre isso, se outras coisas mais bizarras estão acontecendo e se existe um processo... Eu não sei se existe ou não, Líndia, aí você pode me dizer. Se existe um processo ou as vias de existir um processo sobre a pandemia. Acho que isso é o mais importante, assim. Sei lá, a joia... Sim, isso tem que voltar, isso tem que voltar a ser levantado, já estava se falando em ter uma nova CPI da pandemia, que aquilo foi um grande circo, né, que a gente viveu. Aquilo foi um devaneio coletivo, agora que literalmente a pandemia foi decretada, teve seu fim decretado e tudo mais, que pode-se saber quais são os reais números e o que teve de negligência. Eu lembro que teve até a questão da Prevent Senior na época, que teria distribuído ali medicação ou não para os associados, né? Então, eu acho importante, sim, e existe essa possibilidade, isso é uma coisa que eu já ouvi sendo falada, não lembro aqui qual foi o último momento que se falou isso, mas pode se retornar e fazer uma nova CPI para esclarecer esses fatos. Mas aí fica, bom, pelo jeito aí a Michele vai poder vender as joias aí para fazer o que ela quiser, ou poder dar rolê com maquiador, aí vai ficar a critério dela, entendeu? Ou ir no presídio com as joias lá na papudinha, vai ficar... Nossa, na vontade dela, que ela vai querer fazer. Ela podia vender logo essas joias, esquecer o Bolsonaro, fugir para bem longe, ficar longe, pronto, viver a vida dela lá quieta, sabe? Tchau, Damares, tchau, Bia Kisses, tchau, Carol Detone, tchau todas. Ai, gente, para que viver essa desgraça dessa política brasileira? Jesus. E aqui eu até tô vendo as últimas notícias que tiveram sobre a CPI do Covid, né? Aqui, ó, deixa eu colocar para vocês. Da família Bolsonaro ao gabinete do ódio, os investigados no novo inquérito da CPI da Covid, tá? Então, essa última notícia aqui foi, eu acho que logo após a gente já foi engolido pelo Banco Master, viu? Eu tenho quase certeza disso,
que foi o que aconteceu. Foi isso daí. A gente foi envolvido, quer ver, Blinda, empresa de Toffoli, não, ainda não, eles não tocaram mais nisso de uma maneira contundente. Então, a gente, inclusive, precisa cobrar, tá? Que essa CPI do Covid aí seja feita, porque foi realmente algo que ficou muito mal explicado como as coisas aconteceram. E, na verdade, aquilo de ruim que aconteceu não foi efetivamente investigado. É, exatamente isso. O Bolsonaro tem que ser responsabilizado por isso. Esquece joias, esquece tudo. Esse é para mim, esse deve ser o próximo passo, agora que ele já está preso pelo golpe de Estado. Deixa só eu ver uma coisa aqui, que a Socorro Gondim está levantando. Eu não vi o que o professor José Fernandes falou. Eu realmente não vi. Tá? Eu vi que ele, inclusive, vai estar em live mais tarde lá no DCM, mas eu não vi realmente, Socorro Gondim. Eu vou dar uma olhada, tá? O que o professor José falou com relação a essas estatais, tá? Que é a venda de joias por entidades estatais ou ligadas ao governo brasileiro, papapá. Eu vou ver direitinho o que foi que aconteceu para não falar besteira para vocês, tá? Aí amanhã, qualquer coisa, ou agora no final do programa eu trago. Lu, muito obrigada pela sua presença com a gente hoje. Hoje tinha muita coisa para falar, te segurei muito mais do que eu costumo segurar, mas é porque a gente tinha muita coisa para conversar, que a semana tá... Eu tô assim. Nossa, nem me fale, eu também tô toda perdida, gente. Cada dia é uma desgraçona nova, né? Não, uma não, várias. E aí, eu já quero indicar vocês aqui, deixa eu colocar a Lu maior aqui na nossa tela. Oh, meu Deus, não, fiz errado. Aqui, volta. Aqui, @EuLuizaPereira _. Então, siga a Lu. Eu ia falar, siga a gente, olha que louca. Siga a Lu, ela sempre fala dos temas do dia, dos temas da semana. Quando a Lu não vem, eu passo o que você fala, viu, Lu? Eu passo aqui o que você posta. Ah, que fofa. Eu passo também aqui. Então, acompanha nas redes, porque, gente, eu acho o Instagram maravilhoso, assim. Eu, particularmente, eu acho maravilhoso. Então, eu quero agradecer a Lu pela presença aí e sigam ela nas redes, gente, prestigiem. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!